Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, nossa, profundamente delicado e complexo: a relação entre suicídio e salvação. É um tema que tem se tornado cada vez mais presente e, para muita gente, ele vem carregado de uma dor e uma incerteza gigantescas. A pergunta que não quer calar é essa, bem direta: quem comete suicídio perde a salvação? Vai para o céu ou o destino é outro? Essa é uma angústia real, tanto para quem sofre quanto para as comunidades de fé. E como a gente vai ver, as respostas não são nada simples. Vamos ver o que a fonte que a gente analisou diz sobre isso. Bom, para começar a desemaranhar essa questão, o ponto de partida é quase sempre o mandamento bíblico não matarás. A fonte que a gente analisou destaca que a interpretação mais comum é que essa ordem vale para a própria vida também, o que já coloca o suicídio na categoria de um pecado grave. Agora, vamos explorar a primeira grande visão teológica que a fonte apresenta, que é a perspectiva calvinista. A ideia central aqui é a predestinação. É um conceito que, para muitos, é bem polêmico, mas que define completamente a resposta para essa pergunta para toda uma linha de pensamento. E para a gente conseguir acompanhar o raciocínio, é fundamental entender o que são os eleitos. Segundo essa doutrina, Deus, antes mesmo de criar o mundo, já teria escolhido quem seria salvo. Essa decisão divina seria soberana, não mudaria e a graça de Deus para essas pessoas seria, bem, irresistível. E aqui está o ponto-chave, que coloca a soberania de Deus acima de tudo. Nessa lógica, se uma pessoa é de fato um dos eleitos, predestinada, então nenhum ato que ela cometa, nem o mesmo, seja um roubo, uma mentira ou até o suicídio como último ato, poderia anular a decisão de Deus. A salvação, uma vez garantida, não se perderia. Agora, olha que interessante a tensão que surge dentro dessa mesma doutrina. De um lado, tem a linha que diz: se é eleito, está salvo, não importa o que aconteça. Mas do outro lado, tem quem argumente que o ato do suicídio seria a prova final de que aquela pessoa, na verdade, nunca foi uma das eleitas para começo de conversa. Então, a mesma ideia inicial leva a duas conclusões totalmente opostas, o que gera muita confusão. Ok, agora a gente vira a chave e olha para outra perspectiva. Uma que foca menos na soberania de Deus e mais na responsabilidade da pessoa no ciclo de pecado e perdão. E essa visão traz um desafio lógico bem grande para a ideia de salvação depois do suicídio. A fonte resume o problema todo com essa pergunta, que é muito direta. Se o arrependimento é a chave para o perdão, como é que alguém se arrepende de um ato que, por definição, é o último? Não tem um depois. Vamos pensar um pouco no caminho bíblico para o perdão? Geralmente, ele cede esses passos, né? Primeiro, o pecado acontece. Depois, e isso é crucial, vem o arrependimento, que é sempre algo que acontece depois do pecado, envolve confessar e decidir mudar de rumo, e só aí o perdão é concedido. E aí que está o nó da questão para essa linha de pensamento. O ato final do suicídio simplesmente elimina a chance do passo 2. Não existe a oportunidade de se arrepender depois. E segundo essa visão, se não há arrependimento, não pode haver perdão. Fim de papo. Bom, até aqui a gente falou muito de teologia, certo? Mas agora a análise muda de tom e passa a olhar para as consequências disso tudo no mundo real. A fonte que estudamos levanta uma preocupação pastoral muito séria sobre o impacto dessas doutrinas. Historicamente, a crença de que o suicídio levaria direto para a condenação eterna funcionou como um freio poderoso. A fonte argumenta que essa barreira teológica, esse medo do juízo final, talvez tenha impedido muita gente, em momentos de desespero total, de dar esse último passo. E esse gráfico aqui ilustra bem essa preocupação. A fonte sugere que ensinar que a salvação ainda é possível mesmo depois do suicídio pode acabar sem querer diminuindo essa barreira. O risco percebido é que para alguém que está numa dor imensa, essa ideia pode soar quase como uma permissão, o que poderia, em tese, encorajar o ato. Diante de toda essa complexidade e dessas visões tão diferentes, a fonte nos leva para uma conclusão final. E ela se afasta um pouco do debate teológico para focar numa mensagem de esperança, de ação e, mais do que tudo, de valorização da vida. A mensagem pastoral aqui é muito clara, sem rodeios. Não importa no que se acredita sobre o destino eterno, o foco tem que ser em preservar a vida e a salvação que já se tem. O debate teológico, perto disso, fica em segundo plano. E junto com isso, vem uma mensagem muito forte de humildade. Sabe, a gente pode debater teologia o quanto quiser, mas o papel de juiz não é nosso. O veredicto final sobre a alma de qualquer pessoa pertence só a Deus. O nosso papel não é julgar, é amparar.
E no fim das contas, a fonte não nos deixa só com o debate, ela aponta um caminho prático, cheio de esperança. A mensagem é: sempre existe uma saída. É preciso procurar ajuda profissional, encontrar apoio espiritual em alguém de confiança, tentar mudar as circunstâncias que fazem mal e, principalmente, acreditar que a história pode mudar. E, acima de tudo, não tomar uma decisão da qual não se pode voltar atrás. E a gente termina com essa reflexão. Talvez a questão mais importante não seja teológica, mas sim humana. Em vez de ficar debatendo sobre o destino final, a fonte nos convida a pensar na nossa responsabilidade e compaixão aqui e agora. O que a gente pode fazer de fato para aliviar o fardo de quem está sofrendo ao nosso lado? Talvez essa seja a pergunta que realmente importa.